Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e ao longo dos próximos 50 minutos vamos focar a nossa atenção na vida da Igreja Católica, especialmente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. São 11 jovens, jogam à bola e têm mesmo talento para o futebol. No entanto, não é por causa disso que são conhecidos em Marmarita, uma pequena localidade no Vale dos Cristãos, na Síria, que se tornou refúgio de milhares e milhares de pessoas fugidas da guerra. Os 11 jovens são voluntários da Igreja e estão ao serviço dos mais necessitados. E ali, em Marmarita, não há ninguém que não precise de ajuda. Esta é uma das muitas histórias que vamos contar por aqui no programa de hoje. Lágrimas e sorrisos lado a lado, dor e alegria, morte e esperança, isto é a Fundação AIS. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Vamos então ao primeiro tema do programa de hoje, em que contamos com a Catarina Martins de Betancourt, como habitualmente aqui em estúdio. Olá, Catarina. Olá, Paulo. O programa de hoje é muito especial. Temos as Jornadas Mundiais da Juventude, a notícia da libertação de Asia Bibi, o lançamento do relatório sobre a liberdade religiosa da Fundação AIS no Porto e a votação por unanimidade de um voto de pesar e de condenação na Assembleia da República pelos cristãos perseguidos no mundo. Bom, vamos começar então pelas jornadas. Este é o nosso primeiro programa, depois de ter sido anunciado que será a cidade de Lisboa a receber as próximas Jornadas Mundiais da Juventude em 2022. Foi no domingo passado, à tarde, que o cardeal Kevin Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, Família e Vida, fez o anúncio tão desejado. Il próximo Jornada Mundial de la Juventud se tendrá en Portugal. Se o cardeal Kevin anunciou assim, com um sorriso franco e debaixo de tantos aplausos, que Lisboa vai receber as próximas jornadas, foi um efusivo Marcelo Rebelo de Sousa quem explicou as razões do sucesso da candidatura portuguesa. À agência Eclésia, o Presidente da República falou em vitória, disse que conseguimos todos, que este é um feito nacional e que muito se deve à lusofonia e às pontes que só Portugal consegue estabelecer com a África. Conseguimos, Portugal, Lisboa. Esperávamos, desejávamos, conseguimos. Vitória, obviamente, de Portugal, vitória em Portugal do povo católico português, vitória da Igreja Católica, vitória também do Episcopado, uma palavra para o Sr. Dom Manuel Clemente, que tanto lutou por isto, mas vitória da língua portuguesa e da lusofonia. Porque na discussão no Vaticano, um ponto essencial era a abertura à África, continente onde nunca houve estas jornadas. E pensou-se, qual é o país que é a melhor plataforma giratória para todos os continentes e sobretudo para a África? E como é que é possível que de África venham a Portugal muitos peregrinos, muitos jovens? Isso foi um argumento também decisivo. Estou muito feliz, estamos muito felizes, valeu a pena, lá estaremos em 2022. Foi Marcelo num entusiasmo quase juvenil pela confirmação de que as Jornadas Mundiais da Juventude vão assentar arraiais em Lisboa, no parque perto da Ponte Vasco da Gama, junto ao Tejo. E a Câmara de Lisboa depressa publicou um vídeo de boas-vindas a todos os jovens em todo o mundo. Um vídeo com mensagens que vamos ver já de seguida do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, do Presidente da Câmara de Lisboa e, claro, do Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente.
Sejam bem-vindos a Portugal, jovens de todo o mundo. Há séculos que Portugal constrói pontos de amizade entre povos e entre culturas. Gostamos de receber quem nos visita. Gostamos de acolher quem quer viver entre nós. Sejam bem-vindos a Portugal. Lisboa é uma cidade alegre e vibrante. Vamos receber-vos a todos com grande alegria em 2022. Bem-vindos a Lisboa. Em 2022 estaremos juntos em Lisboa com o Papa Francisco, celebrando a fé e enviando ao mundo uma mensagem de paz e de esperança. O anúncio de Lisboa como palco das próximas Jornadas Mundiais da Juventude foi, de certa forma, um dos momentos mais marcantes do último dia das Jornadas do Panamá. É justo dizer que a missa de encerramento foi aguardada por todos com grande expectativa e o Papa Francisco apelou aos jovens para se deixarem enamorar por Deus numa última mensagem que ficou seguramente no coração e na memória dos milhares de participantes destas Jornadas da Juventude. A missa de encerramento da JMJ começou cedo, mas a noite de vigília não diminuiu nem um pouco o entusiasmo ou a alegria dos jovens que passaram a noite no campo de São João Paulo II, onde o conhecido hino ecoava: Jesus Cristo, você é a minha vida. Durante a sua homilia, Francisco lembrou aos jovens que eles não são o futuro, mas o presente. Ele disse-lhes que eles não têm que esperar ou resignar só, por enquanto isto, porque o amor de Deus está pronto para alcançá-los. Vocês, queridos jovens, não são o futuro. Gostamos de dizer, vocês são o futuro. Não, vocês são o presente. Vocês não são o futuro de Deus. Vocês, jovens, são o agora de Deus. Deus chama-vos e chama-vos nas vossas comunidades. Manda-vos para as cidades para ir em busca dos vossos avós, dos vossos anciões, para ficar com eles, tomar a palavra e colocar em ação o sonho com o qual o Senhor o sonhou. O Papa lamentou que muitas vezes tentam aplacar os sonhos e desejos dos jovens e os planos de Deus que têm para com eles. Então, com essa ficção de alegria, nós tranquilizamo-los, adormecemo-los para não fazerem barulho. Então, não se incomodam muito. Então, não perguntam. Então, eles não nos questionam. E nesse entretanto, os sonhos perdem voo. Tornam-se rastejantes, começam a adormecer. São pequenos e tristes sonhos. Por esta razão, Francisco convidou os jovens a encontrar uma paixão que preenche as suas vidas com graça, alegria e gratidão. Ele disse-lhes para procurar o que os faz se apaixonar. E o que é que te vai fazer apaixonar não é apenas a conquista da imaginação, mas vai afetar tudo. Podemos ter tudo, mas, queridos jovens, falta a paixão e o amor, tudo estará a faltar. A paixão e o amor, hoje. E deixe que o Senhor se apaixone por si e vos leve até amanhã. No final da missa, houve um dos momentos mais esperados, o anúncio do país que sediaria a próxima Jornada Mundial da Juventude. O cardeal Kevin Farrell revelou que a JMJ de 2022 será em Portugal.
De uma boa notícia para outra boa notícia. O Supremo Tribunal de Justiça do Paquistão confirmou, na manhã de terça-feira, a decisão já anteriormente tomada de absolvição de Asia Bibi, a cristã condenada à morte por blasfémia por ter bebido apenas um copo de água de um poço, o que significa que, finalmente, esta mulher, mãe de 5 filhos, está em liberdade e Catarina pode sair do país. Exatamente, Paulo. De facto, esta mulher, a Asia Bibi, teve até agora, e passou 8 anos no corredor da morte, teve nestes últimos tempos num local secreto, desde que esta sentença foi anulada no passado mês de outubro. Uma decisão que provocou na altura, e recorde-se, foi uma reação enorme por parte dos grupos radicais mobilizados pelo Partido Radical Tehreek-e-Labbaik Pakistan e que se mostraram contrários à libertação desta mulher e pediram inclusivamente o seu enforcamento. Em consequência dos protestos que chegaram a paralisar algumas das principais cidades paquistanesas, o primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, aceitou uma exigência dos manifestantes, obrigando que o Supremo Tribunal voltasse a rever a decisão tomada sobre o caso de Asia Bibi, o que aconteceu nesta terça-feira. Quanto ao destino final de Asia Bibi, para já é uma incógnita. Sim, Paulo, de facto é desconhecido o destino final da Asia Bibi. Nas últimas semanas falou-se que as suas filhas já teriam deixado o Paquistão e que já estariam no Canadá. E, portanto, além do Canadá, outros países também mostraram disponibilidade para acolher esta família cristã, portanto, nomeadamente a Austrália, a França e a Espanha. E deixe-me dizer também, Paulo, que entre nós aqui na Fundação AIS é também uma felicidade imensa de receber esta notícia, saber que finalmente este processo chegou ao fim. Portanto, mobilizámos durante estes anos os nossos benfeitores, os nossos amigos, organizámos jornadas de oração, organizámos estes momentos de sensibilização para que este tema fosse falado na opinião pública e, portanto, fizemos tudo, no fundo, para que este dia fosse uma realidade. E agora aconteceu e temos que continuar, mesmo assim, para além de estarmos muito contentes, muito felizes por esta decisão, não podemos descansar, Paulo, porque, infelizmente, há muitas outras Asias Bibis que necessitam que nós continuemos também nesta luta diária, nestas jornadas de oração, nestas jornadas de sensibilização por estas mulheres todas que estão presas. O anúncio da libertação de Asia Bibi poderá despoltar novas reações por parte de grupos radicais no Paquistão. Nas últimas horas, nos últimos dias, Shakid Amini, que é o líder interino do partido Tehreek-e-Labbaik Pakistan, já veio advertir que o país poderá arder, a frase é dele, se o tribunal confirmar a sentença de absolvição de blasfémia, o que aconteceu. De uma boa notícia para outra boa notícia. O Parlamento português condenou, por unanimidade, a perseguição, intolerância e violência contra os cristãos no mundo. A votação foi na sexta-feira, dia 25 de janeiro, e podemos dizer, Catarina, o Parlamento fez história. Exatamente, Paulo. De facto, este documento expressa a profunda preocupação da Assembleia da República pelo aumento da perseguição e violência contra minorias religiosas e étnicas, especialmente nos países do Médio Oriente e continente africano, referindo ainda que a evolução dramática desta situação inquieta os deputados e a votação foi, como o Paulo já disse, unânime. Subscrito por todo o grupo parlamentar do CDS-PP, mas também por 10 deputados socialistas e 3 deputados do PSD, este voto de pesar colheu a unanimidade da Assembleia da República. Ou seja, além de todos os deputados daqueles 3 partidos, também os eleitos do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista, do PEV, PAN e ainda o deputado independente Paulo Trigo Pereira, votaram favoravelmente este documento. Vamos agora abordar este voto de pesar. Em linhas gerais, Catarina, o que é que diz este documento? Bom, Paulo, no documento é referido que os cristãos são, pelo 6º ano consecutivo, uma das confissões religiosas mais massacradas no mundo, a par da comunidade Rohingya, citando diversos relatórios de organizações não governamentais. Neste voto de pesar, referem-se ainda às resoluções e avisos emanados do Parlamento Europeu para a situação da tentativa de extermínio das comunidades cristãs no Médio Oriente e o desaparecimento de parte significativa do seu património religioso nos respectivos países.
A aprovação deste documento pelo Parlamento é muito importante para a Fundação AIS, até porque já existe um histórico, digamos, de relação entre a Assembleia da República e a Fundação AIS, nem todas as matérias que dizem respeito à questão da liberdade religiosa. É verdade, Paulo, e de facto em abril do ano passado, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República recebeu uma delegação da Fundação AIS, precisamente com este objetivo de debater e analisar a perseguição aos cristãos no mundo, Paulo. O documento aprovado no final da semana passada pelo Parlamento Português enfatiza ainda que o mundo não pode permanecer indiferente ao flagelo que atinge as comunidades cristãs e que é necessário combater a indiferença com que o mundo ocidental encara estas matérias. Sim, Paulo, de facto, no voto pesar que foi agora aprovado, os deputados sublinham precisamente isso que o Paulo acabou de dizer, de que a liberdade de ser cristão ou de outra crença não pode nem deve ser inconciliável com a dominância cultural noutros países, do Médio Oriente aos continentes africanos ou asiático, e que é essencial combater esta perigosa tendência, colocando-a na linha da frente dos planos das Nações Unidas. Muito bem. Ana Rita Bessa, deputada do CDS-PP, explicou ao telefone à Fundação AIS a razão para esta iniciativa parlamentar. Vamos agora escutar essas palavras. A iniciativa é uma iniciativa do Grupo Parlamentar do CDS-PP, que levou outros deputados, digamos, de outros partidos que também se associaram para subscrever o documento. Qual foi o objetivo e porquê agora fazer este voto pesar pela perseguição aos cristãos no mundo? O voto é de facto um voto da iniciativa do Grupo Parlamentar do CDS, na sequência de outras iniciativas simbólicas, semelhantes, que temos feito, enfim, para trazer este assunto da liberdade religiosa e especificamente, neste caso, das perseguições aos cristãos em minoria, como religião minoritária em alguns países, especialmente em África e no Oriente. Mas o voto seguiu, como hoje em dia deve ser, para a Comissão de Negócios Estrangeiros, onde vários outros deputados de outros grupos parlamentares também se associaram, em particular do PSD e do Partido Socialista. E a ideia foi exatamente esta, foi face à divulgação de relatórios que davam conta destes números que aqui no Ocidente ainda nos parecem estranhos, não é? Uma vez que a nossa raiz continua a ser uma matriz cristã, mas o que é verdade é que noutros países, e como digo, particularmente nas regiões da África e do Oriente e do Médio Oriente, em razão da fé cristã, especificamente, há um número crescente e maioritário de cristãos perseguidos. E, portanto, nós achamos que até se quiser, no seguimento de discussões mais filosóficas hoje em dia, também em presença de eleições europeias, sobre o que é a identidade europeia e em cima de que valores é que ela é construída, era importante fazer o alerta de que esta realidade acontece noutros pontos do mundo e que a Europa, enfim, o mundo ocidental, mas a Europa, tem também aqui um dever de preocupação e de atuação, quer a Europa, quer depois alargadamente as Nações Unidas, para que este tipo de perseguição em razão da religião não aconteça, porque sabemos historicamente, e também estamos em tempo disso, até ontem nos lembrávamos disso, que as perseguições pela natureza da religião podem ter consequências muito, muito dramáticas. E, portanto, em tempos incertos e em tempos de reflexão sobre as nossas raízes, achámos que era importante fazer esse alerta. No mesmo dia em que o Parlamento aprovava este documento, este voto de pesar pela perseguição aos cristãos, a cerca de 300 km de distância, no Paço Episcopal do Porto, a Fundação AIS apresentava à Gentes do Norte o seu mais recente relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. Foi uma sessão muito interessante em que o Bispo do Porto, Dom Manuel Linda, reconheceu que, de facto, hoje em dia, é perigoso ser-se cristão em muitos países e enalteceu, Catarina, o trabalho desenvolvido em Portugal e no mundo pela Fundação AIS. Sim, Paulo, de facto o Bispo do Porto enalteceu o trabalho desenvolvido a nível internacional pela equipa da Ajuda à Igreja que Sofre, dizendo que se trata de um grande contributo para a defesa da fé e da dignidade humana.
A intervenção de Dom Manuel Linda foi muito franca, muito direta e interpeladora. Sim, Paulo, de facto Dom Manuel Linda afirmou-se estar profundamente tocado pela informação que foi revelada ao longo das centenas de páginas no nosso documento tão extenso, o Relatório da Liberdade Religiosa, chegando mesmo a dizer que na leitura do relatório encontramos dados que nos levam a pôr as mãos na cabeça e a dar um grito de horror. Um grito de horror, claro, pela violência. O Bispo do Porto citou o cardeal de Bangui, que escreve o prefácio do sumário do relatório da AIS para mostrar como é tão difícil e tão perigosa a vida dos cristãos nos países onde eles são mais perseguidos. Sim, como é o caso da República Centro-Africana, do arcebispo de Bangui, claro. E Dom Manuel Linda citou mesmo o cardeal Dieudonné Nzapalinga, o autor do prefácio deste sumário executivo do relatório da Fundação AIS, para lembrar que em muitas regiões do mundo a liberdade religiosa não é um conceito, mas uma questão de sobrevivência. E o Bispo do Porto ainda acrescentou, Paulo, referindo-se a todos aqueles que vivem hoje num contexto de terror e de violência extrema, que a questão de sobrevivência de que falava o arcebispo de Bangui significa apenas saber se se chega à noite e se ainda se está vivo. Antes da apresentação do relatório da Fundação AIS, no Paço Episcopal, entrevistámos o Bispo do Porto. Foi uma conversa longa, que vamos, aliás, acompanhar por aqui ao longo dos próximos programas. Hoje, Dom Manuel Linda vai referir-se à liberdade religiosa como a mais importante das liberdades, como, e agora vou citá-lo, a mais santa das liberdades, que precisa, por isso, de ser defendida por todos nós. A sua atenção, então, para a primeira parte da entrevista, em exclusivo, com Dom Manuel Linda, Bispo do Porto. Olá, estamos aqui no Paço Episcopal do Porto, onde vai ser feito o lançamento do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, editado pela Fundação AIS, e que comporta o período entre 2016 e 2018. E connosco está, obviamente, Dom Manuel. Muito obrigado por este convite, por estar aqui connosco. Dom Manuel, este relatório, o que é que, já leu este relatório, obviamente, o que é que mais o impressionou neste documento? A liberdade religiosa, na nossa perspectiva, está no centro de toda a liberdade e, consequentemente, dos direitos humanos. Ora, quando, de facto, em tantas partes do mundo, os cristãos e outras pessoas de outras religiões são perseguidos exatamente em função da sua fé, alguma coisa está mal. Isto é, os direitos humanos, a liberdade, a afirmação da pessoa enquanto pessoa, corre sérios riscos neste tempo que passa. E, portanto, o que me impressiona é o grosso volume de 850 páginas, mais ou menos, que de facto refere a ações que vão desde a perseguição mais cruel, desde o martírio mais sangrento, até outras ações que porventura não serão tão fisicamente tão graves, mas são demolidoras também da nossa liberdade. Por exemplo, um certo cinismo, uma certa incapacidade de assumir funções públicas que se verificam em tantos lados. Isto é, algo está mal a nível da vivência da liberdade e, neste caso, da mais santa das liberdades, que é a liberdade religiosa. Os cristãos, é uma das consequências, digamos, que se pode retirar neste documento, os cristãos continuam a ser a comunidade religiosa mais perseguida no mundo. O Dom Manuel encontra, de alguma forma, alguma explicação para este facto? Encontro perfeitamente que enquanto nós, graças a Deus, respeitamos a dignidade humana e, portanto, sabemos compreender outras perspectivas diferentes das nossas, infelizmente nem sempre se encontra de toda essa mesma dimensão por parte de outras dimensões religiosas. Mas, por exemplo, estamos ainda a falar dos cristãos. Os cristãos são vítimas, por exemplo, de grupos terroristas. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, no Egito, no Iraque, na Síria. São vítimas também por serem minorias, por exemplo, no Paquistão. Eles são um alvo, precisamente por ser uma das minorias, não são a única que são atacados. São também alvo, por exemplo, de perseguição pelo próprio Estado. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Coreia do Norte ou da China. E pegando um pouco também nas suas palavras, eu pergunto-lhe, acha que a comunidade internacional deveria ter o dever de defender as minorias religiosas, os cristãos e não só, obviamente? Isso é mais que óbvio. Como tem a obrigação de cada Estado e a comunidade internacional, enquanto tal, de defender a pessoa. Não é a liberdade religiosa, é a pessoa enquanto tal. E na sua expressão. O que se passa neste momento é que, infelizmente, há uma má consciência da parte do Ocidente. O Ocidente como que decaiu nesta ideia do politicamente correto é de deixar a religião para a sua esfera de privado.
E a esfera do privado, que enquanto aqui na Europa não se pode entender assim, mas pronto, seria minimamente aceitável, em certos países onde os cristãos são a absoluta minoria e onde algumas forças são perseguidoras, violentas, logicamente acabam por não ter por trás de si, esses cristãos, o apoio daquilo que seria o mínimo dos mínimos, que era a capacidade da pessoa viver em liberdade, portanto, mediante a proteção do Estado, mediante a proteção da lei. Estou convencido, oxalá que me engane, oxalá me enganasse, mas estou convencido que este fenómeno vai se verificar nos próximos tempos. Nos próximos anos, os cristãos continuarão de longe a ser as minorias mais perseguidas em certas zonas da África e fundamentalmente da Ásia Central. Como já foram ao longo de todo o século XX. O século XX é o século de martírio. Não é? Porventura, quando nós falamos nos martírios das perseguições aos cristãos dos primeiros tempos do Império Romano, dos primeiros tempos, entenda-se, dos primeiros tempos do cristianismo, as perseguições de Nero eram mera introdução àquilo que se verificou no século XX, que foi uma destruição em massa de cristãos. E o século XXI anuncia-se pior ainda. Pois, e o século XXI, por aquilo que estamos a ver nestes poucos anos que levamos neste primeiro quartel, estamos exatamente a não diminuir, pelo contrário, a acrescentar perseguição aos cristãos. Foi o Bispo do Porto numa entrevista em exclusivo ao nosso programa, entrevista que vamos continuar a escutar por aqui na próxima semana. Dom Manuel Linda alertava para a situação difícil, trágica mesmo, em que se encontram os cristãos nos países onde a perseguição religiosa é mais acentuada. Em propósito, no passado domingo, 2 bombas explodiram num curto espaço de tempo na Catedral de Nossa Senhora do Carmo, na ilha de Jolo, nas Filipinas. Um atentado prontamente reivindicado, Catarina, pelo Daesh, o autoproclamado Estado Islâmico. Precisamente, Paulo. De facto, as 2 bombas explodiram num curto espaço de tempo, portanto, nas imediações da Catedral Católica, portanto, enquanto corria a missa de domingo de manhã. Portanto, a segunda explosão ocorreu quando os elementos do Exército e da Polícia foram acudir à população, aos fiéis que estavam dentro da Catedral, e o que significa isto, Paulo, que mostra que de facto foi um atentado preparado meticulosamente. Ou seja, os terroristas queriam, de facto, matar o maior número possível de pessoas, de cristãos. Exatamente, Paulo. De facto, e em mensagem enviada que depois recebemos na Fundação AIS, do padre Romeu Saniel, que é o administrador apostólico de Jolo, ele afirmou que o ataque, de facto, atacou com este objetivo, não é? De atingir deliberadamente os fiéis que estavam na missa às 8 horas da manhã e que têm permanecido corajosamente nestes últimos tempos em Jolo, apesar das ameaças e do alto nível de insegurança que se vive nesta região do país. Para o padre Saniel, não há dúvida que se tratou de um ataque contra a comunidade cristã. E ele diz, não há palavras para descrever a nossa dor, disse este sacerdote quando falou connosco. E ele pediu-nos ainda para rezarmos pelas vítimas e também pelos entes queridos, bem como pelas famílias dos soldados que defenderam a vida da comunidade que estava na Catedral. Este atentado aconteceu dias depois da aprovação de um referendo para a criação de uma região autónoma muçulmana no sul do país, de forma a se procurar solucionar décadas de conflitos separatistas promovidos por radicais islâmicos. E este atentado pode ser uma resposta, Catarina, a essa tentativa de pacificação da região. Sim, pode, de facto, Paulo. Esta ilha de Jolo tem funcionado como uma base do grupo islamita Abu Sayyaf, que tem fortes ligações ao grupo jihadista autoproclamado Estado Islâmico e que é um dos responsáveis por um dos ataques mais violentos dos últimos tempos nas Filipinas. Das Filipinas, vamos agora até aos Camarões. Do ataque a uma catedral, passamos para o ataque a uma paróquia no norte do país e de uma tentativa de sequestro de sacerdotes. Catarina, o que é que aconteceu? Bom, Paulo, o que aconteceu foi que um grupo de homens armados, possivelmente do Boko Haram, atacou a paróquia de Manguirida, portanto, situada no norte dos Camarões, portanto, durante a noite de 23 para 24 de janeiro. Em resultado deste ataque, Paulo, houve 3 mortos e ainda, a lamentar, uma dezena de feridos. E segundo o site do Vatican News, que cita as autoridades locais,
o ataque visava a sequestrar os sacerdotes que estavam na paróquia. De facto, ao que tudo indica, tratou-se de mais um ato violento da responsabilidade do grupo islamita, o Boko Haram, que procura instaurar um califado na região norte da Nigéria, tendo estendido já as suas ações terroristas para os países vizinhos, nomeadamente os Camarões, como acabámos de ver, o Chad e o Níger. Este ataque deixou a comunidade cristã preocupada, até porque não é a primeira vez que acontece algo do género. Sim, Paulo, de facto não é, infelizmente não é, e portanto, não é a primeira vez que o Boko Haram ataca diretamente as igrejas e as paróquias nos Camarões. Há precisamente um ano, Paulo, na madrugada de 15 de janeiro, militantes do Boko Haram atearam fogo a várias casas e a 2 igrejas na aldeia de Rome, portanto, situada também no extremo norte dos Camarões. E em resultado deste ataque, para além das igrejas incendiadas, morreram também 4 pessoas e grande parte das cabanas e celeiros da aldeia foram também destruídas. Vamos continuar na região dos Camarões, vamos agora até à Nigéria e continuamos com o mesmo denominador comum, a violência jihadista, o terrorismo do Boko Haram. A notícia agora é que milhares de pessoas estão sem assistência humanitária na região de Ran, após mais um ataque, Catarina, do Boko Haram. Sim, um ataque recente, Paulo, a 14 de janeiro, e de uma enorme escala na cidade de Ran, que provocou destruição e morte e que levou à fuga, então, de milhares de pessoas desta região. Há relatos, testemunhos de pessoas que relatam que houve uma destruição completa de partes da cidade, com casas destruídas pelo fogo, e que nem sequer as instituições, os edifícios que acolhem as organizações humanitárias escaparam. A cidade de Ran, situada na parte leste do estado de Borno, tem sido, de facto, alvo de diversos ataques sangrentos ao longo dos últimos anos. Mas assiste-se agora a uma ofensiva revigorada por parte dos militantes islamitas. O ataque de Ran está a causar também, além da destruição das casas e das infraestruturas, uma enorme crise de caráter humanitário, com cerca de 76 mil pessoas sem acesso a alimentos e a medicamentos. A presença no local de elementos do Boko Haram impede a distribuição de ajuda e, por isso está a preocupar seriamente os responsáveis da ONU, como agora os nossos colegas da Rádio das Nações Unidas nos vão relatar. Ainda não há confirmação oficial do número de mortos devido ao ato que ocorreu durante toda a noite de segunda-feira. Em nota, o coordenador humanitário das Nações Unidas na Nigéria, Edward Callan, expressou grande preocupação com a interrupção da entrega de ajuda a dezenas de milhares de deslocados internos em Ran. O ataque à base militar iniciou quando começou a escurecer e continuou até o dia seguinte. Durante a ação foram saqueadas e destruídas infraestruturas que incluem um centro médico, armazéns locais que acomodam trabalhadores humanitários. O ato provocou a fuga de milhares de pessoas para o vizinho Camarões e pelo menos 14 funcionários humanitários conseguiram se esconder. Eles foram retirados no dia seguinte por helicóptero. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavan. Falámos da Nigéria e deixo-lhe agora apenas uma nota. No país vizinho, o Níger, fez agora 4 meses, 2 semanas e 2 dias que o padre italiano Pierluigi Macali foi sequestrado. Ele estava na região de Niamey e desde então desconhece o seu paradeiro. Ele é o símbolo também da perseguição aos cristãos de que temos vindo a falar aqui neste programa. Ele e a irmã franciscana Glória Cecília Narvaez Argotti, sequestrada por um comando terrorista ligado à Al-Qaeda no Mali, em fevereiro de 2017. 2 países, o Mali e o Níger, e a mesma realidade. Os sacerdotes e as religiosas, as irmãs, estão na mira dos grupos radicais. O padre Macali está em cativeiro há 4 meses. A irmã Argotti há praticamente 2 anos. Fica aqui este registro. É preciso lembrar, acima de tudo, é preciso não esquecer. Agora vamos até ao Egito. Na semana passada demos aqui a notícia de que 4 igrejas foram encerradas recentemente pelas autoridades policiais em resultado de manifestações por parte de grupos radicais que têm ameaçado as comunidades cristãs em diversas aldeias da região do Alto Egito. Esta atuação das autoridades veio revelar que os cristãos estão mesmo como que abandonados à sua sorte. Vamos recuperar em 2 linhas, Catarina, o que é que aconteceu.
Bom, Paulo, tratou-se de mais um caso em que as autoridades não reconheceram de facto aos cristãos este direito de se reunirem e de rezarem no seu próprio no local, na sua própria igreja. E como consequência os locais de culto foram encerrados. Portanto, e esta atitude das autoridades egípcias revoltou a comunidade cristã, pois as pretensões dos manifestantes foram atendidas prontamente pela polícia, sem que o direito que os cristãos têm de rezarem livremente e publicamente no seu local de culto não foi defendido, não é? Importa aqui dizer que os locais de culto encerrados pela polícia aguardavam legalização oficial, situação em que se encontram, aliás, muitas capelas e igrejas um pouco por todo o país. Exato, Paulo. Há cerca de 3.000 locais de culto de cristãos que estão à espera desta autorização para receberem esta luz verde ou não para poderem funcionar legalmente. O encerramento destas igrejas é apenas a ponta visível de um iceberg de perseguição aos cristãos e de negligência das autoridades na sua missão de proteção. Trago aqui esta questão e, aliás, muitos dos nossos telespectadores devem recordar-se ainda do trágico atentado contra um pequeno autocarro de peregrinos que regressavam do Mosteiro de São Samuel, na Diocese de Minia, em novembro do ano passado e causou 7 mortos. Trago aqui esta questão, pois agora vamos ao encontro de Dom Fahim Hanna, bispo copta católico de Minia. Num trabalho dos nossos colegas do Rome Reports, este prelado vai explicar-nos como é tão dura a vida dos cristãos, como a fé deste povo está sempre a ser posta à prova. Um depoimento gravado em Roma quando Dom Fahim Hanna participava numa iniciativa da Fundação AIS. Parece que as coisas estão a ficar mais difíceis para os cristãos no Egito. Eles estão no centro das atenções de fanáticos que os consideram como cidadãos de segunda classe. E, no entanto, a comunidade cristã egípcia é muito antiga. Uma das áreas mais afetadas nos últimos tempos pela violência sectária é a de Minia. Há medo, mas a perseguição também fortaleceu a fé de muitos. Há pessoas que têm medo, outras não podem acreditar nisso e outras sentiram muita raiva, mas na maioria dos casos, os cristãos viram a sua força fortalecida para que houvesse mais pessoas nas missas do que antes dos ataques. Não é estranho sofrer pela fé porque Cristo disse-nos que quem quiser segui-lo deve negar-se a si mesmo e carregar a sua cruz. É, portanto, uma característica da nossa fé. Monsenhor Boutros Fahim Hanna participou em Roma na apresentação do relatório sobre a liberdade religiosa do mundo, na ajuda à Igreja que sofre. O bispo explicou que as dificuldades para os cristãos no Egito são muitas, começando pelos locais de culto. Para construir ou reparar igrejas, há sempre dificuldades burocráticas. Devemos sempre esperar meses e até anos. Nós temos que fazer as procissões sempre dentro da igreja, não fora, como aqui na Europa. Eu conheço pessoas que querem converter-se ao cristianismo, mas é impossível, é proibido. É por isso que muitas vezes lhe dizemos isso, porque se o fazem publicamente, a vida deles está em perigo. Eles acreditam, mas nos corações. De discriminação a ataques físicos e até assassinato pelo simples facto de serem cristãos. Tudo isso responde a uma doutrinação difícil de resolver. O problema é combater a mentalidade fanática que tem sido nutrida nas comunidades pelos salafistas, a Irmandade Muçulmana e outros. Eles contaminaram as mentes de muitas pessoas. Apenas alguns dias após o último ataque na sua diocese contra um autocarro de peregrinos, o bispo participou em Veneza neste evento que tingiu de vermelho a famosa Catedral de São Marcos na sua fonte, para se chamar a atenção para a questão da perseguição aos cristãos em todo o mundo. Agora vamos até à Síria, vamos até Marmarita, vamos ao encontro de 11 jovens. Eles jogam a bola e até têm mesmo talento para o futebol, mas, no entanto, não é por causa disso que são conhecidos em Marmarita, uma pequena localidade no Vale dos Cristãos que se tornou refúgio de milhares de pessoas fugidas da guerra. Os 11 jovens são voluntários da Igreja e estão ao serviço dos mais necessitados. E ali, em Marmarita, não há ninguém que não precise de ajuda. Esta é a história da semana que a Pilar Rocha nos vai contar, já de seguida. Bem no coração do Vale dos Cristãos, uma região montanhosa da Síria, fica a vila de Marmarita. É uma zona sossegada e fica perto do Líbano e a pouco mais de 1 hora de viagem de Homs. A guerra da Síria começou em 2011 e espalhou-se por todo o país como um rastilho. Aos poucos, a Síria ficou infestada de violência e morte. Hoje, 8 anos depois, a vida continua quase impossível.
Não há trabalho, os bens de primeira necessidade continuam escassos e a vida do dia-a-dia seria impraticável sem a ajuda da Igreja e de instituições como a Fundação AIS. Os 11 jovens de Marmarita são exemplo do que de melhor tem a Síria. Eles coordenam localmente toda a ajuda que é disponibilizada a nível internacional pela Fundação AIS. Elias Jalum é o responsável pelo centro de São Pedro, por onde tudo passa. Recentemente, uma equipa da AIS esteve em Marmarita a acompanhar o trabalho destes jovens. Ajudar estas pessoas em necessidade, diz Elias, é algo que move os nossos corações. Para mim, é a razão para continuar a viver na Síria. Sou eu que acompanho os doentes ao hospital e que os visito em suas casas. Elias e mais 10. São uma equipa quase perfeita. Os 11 de Marmarita dão apoio a cerca de 2.000 famílias. São pessoas deslocadas por causa da guerra. Vieram de Homs, de Alepo, de Damasco. Todas estas famílias dependem da ajuda da Fundação AIS. A equipa de Elias coordena tudo. Nada pode falhar. Há muitas pessoas que dependem disso. Mas Jalum é irmã de Elias e, de certa forma, secretário do centro. A parte administrativa é com ela. Uma das suas missões é assegurar o aluguer das casas ou dos quartos onde vivem as famílias cristãs. Outro dos 11 magníficos é Issam Aesh. Issam tem 22 anos, estuda engenharia e conseguiu a proeza de praticamente não ter interrompido os estudos apesar da guerra. Entre os 11 voluntários há grego-católicos, sírio-católicos e ortodoxos. São todos cristãos. Quando o trabalho chega ao fim, normalmente já ao princípio da noite, é costume, sempre que o tempo o permite, juntarem-se para jogar à bola. O futebol é para eles também uma paixão. Rahama Oili estuda economia em Homs e antes da guerra ter começado, chegou a ser jogador federado no Al-Karama, que era então a melhor equipa da Síria. Ali, no Vale dos Cristãos, ninguém tem dúvidas que aqueles jovens são especiais. São voluntários da AIS, são o rosto da Igreja, estão ao serviço dos mais necessitados e são, seguramente, a melhor equipa de futebol do mundo. Agora vamos até Cara, uma pequena vila relativamente perto da fronteira com o Líbano. Cara é conhecida em toda a Síria por ter um mosteiro muito antigo, o Mosteiro de São Tiago Mutilado, um mosteiro onde vive uma jovem freira portuguesa, a Irmã Miri. Hoje a Irmã Miri vai falar-nos de um projeto solidário de um grupo norte-americano que está a permitir que parte da população local trabalhe na produção de peças de artesanato, peças de roupa, gorros, golas de lã, coisas assim. Quando o presidente norte-americano ameaçou fazer bombardeamentos preventivos na Síria, este grupo de amigos de Cara decidiu avançar com esta iniciativa que é de amor preventivo. E eles têm financiado vários projetos aqui que o Mosteiro toma a responsabilidade de realizar no terreno. E um deles é este projeto Winterization, de dar roupa quente nas ajudas humanitárias. E também vai ser distribuído junto com comida, junto de zonas em necessidade. Então, nós começamos um projeto agora que vai fazer 8.000 pacotes, quer dizer, 16.000 peças feitas à mão. Metade foi feita aqui em Cara, pelas senhoras, em tricô ou crochê. E a outra metade, que são, quer dizer, os gorros, são feitos aqui em Cara. E as golas para aquecer o pescoço são feitas em Abrud, em máquinas à mão. E então é esse senhor que já há 2 anos que trabalha connosco e que organiza lá e que faz trabalhar também gente pobre que tem máquinas para trabalhar a lã, máquinas à mão, não há eletricidade. E então assim ajudamos duas vilas, a dar algum trabalho a 2 vilas. Toda a gente está muito contente de ter assim um trabalho, faz assim um movimento aqui na zona, que é uma coisa assim importante para levantar o moral da população.
Depois da crónica da irmã Miri, vamos até ao Vaticano para lermos algumas das mensagens que o Santo Padre nos enviou quase todos os dias através da internet. São, como de costume, os tweets do Papa Francisco. Depois dos tweets do Papa, é tempo do Bible Challenge, o desafio da Bíblia. Trata-se de uma iniciativa dos nossos amigos do jornal Voz da Verdade, o semanário diocesano do Patriarcado de Lisboa, uma iniciativa que chega ao fim hoje, com a mensagem de Dom Rino Fisichella, o presidente do Pontifício Conselho para a Nova Evangelização. La parola di Dio è entrata nella mia vita gradualmente. Il primo ricordo che ho è una gara di catechismo, quando mi fecero studiare a memoria un brano in latino del Nuovo Testamento. E questo brano era il racconto di Gesù che manda i suoi discepoli e mandò a due i discepoli davanti a sé e diceva: la messe è molta ma gli operai sono pochi. Pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. E poi in qualunque casa voi entrerete, prima dite pace a questa casa. E questo è il primo ricordo, il contatto con la parola di Dio. Poi però la parola di Dio è cresciuta dentro di me poco alla volta. E il brano che mi ha maggiormente colpito è il brano del capitolo 15 del Vangelo di Giovanni. Non vi chiamo più servi, vi chiamo amici, perché tutto quello che ho udito dal Padre io l'ho fatto conoscere anche a voi. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Vi ho costituiti perché andiate, portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Questo forse è la dimensione più profonda anche della mia vocazione. Avere scoperto che il Signore ha chiamato, ma mi ha chiamato come un amico, mi ha chiamato per rimanere con Lui, mi ha chiamato per comunicarmi quello che è la vita stessa di Dio. E ho trovato sempre queste parole fortemente significative nella mia vita. Le ho incise nella mia mente e anche nel mio cuore per quanto possibile, per ricordare che tutto quello che il Signore ha ricevuto dal Padre lo ha comunicato anche a noi. E questo è, se si vuole, la mia passione per il tema della rivelazione. È il tema che io ho studiato, che ho insegnato, sul quale ho trascorso decenni della mia vita. Ecco, io credo che parola di Dio, che è una miniera immensa, ogni qualvolta noi ci accostiamo scopriamo sempre qualche cosa di più, ma questi piccoli punti mi hanno dato grande forza e mi hanno aiutato a crescere sempre di più nella fede. Foi Dom Rino Fisichella, o presidente do Pontifício Conselho para a Nova Evangelização, e com este testemunho chegamos ao fim deste trabalho dos nossos amigos da Voz da Verdade, o semanário diocesano do Patriarcado de Lisboa, que nos acompanhou por aqui ao longo de 38 semanas. O nosso programa chegou praticamente ao fim. Tempo apenas para darmos conta aos nossos telespectadores de um dos projetos do mês da Fundação AIS. A partir de agora, a partir desde a semana passada, mesmo a terminar o programa, vamos deixar especialmente para si uma ideia, um projeto, uma iniciativa solidária da ajuda à Igreja que sofre. Hoje, Catarina, vamos voltar a falar do Paquistão, do projeto do país da Asia Bibi e de um projeto muito especial que os nossos telespectadores já ouviram falar a semana passada, mas que querem ouvir outra vez com mais pormenores. Que projeto é este?
É um projeto muito importante, Paulo, e que pode fazer toda a diferença. Portanto, os cristãos no Paquistão, sabemos, tudo o que temos visto aqui no nosso programa, são muito pobres. Portanto, há milhares de pessoas que não têm educação e, portanto, é pela educação que podemos fazer a diferença e que podemos fazer com que milhares de crianças de hoje possam não seguir o caminho dos seus pais e viver nesta vida de muita pobreza. E, portanto, é aqui que eu peço a atenção dos nossos telespectadores para um projeto muito concreto e muito simples, Paulo, que é o seguinte: a Fundação AIS publica já há vários anos este livro, que tenho aqui comigo, na minha mão. Portanto, é o Pequeno Catecismo Eu Creio, que é publicado em inúmeras línguas, uma delas o urdu. E o padre Emmanuel Aziz, que é o responsável pela pastoral bíblica no Paquistão, pediu-nos para ajudar a distribuir este livro pelas suas crianças. Portanto, são milhares de crianças, de meninos e meninas que nunca tiveram um livro e que têm agora esta possibilidade, através dos nossos telespectadores, dos nossos amigos e benfeitores, de ter um livro em sua casa. E como é que podemos fazer, Paulo? É muito simples, é um gesto muito simples, muito concreto. Com 35 € é possível nós enviarmos 10 livros para o padre Emmanuel para poder distribuir a estas crianças. E o desafio que eu deixo aqui a quem nos está a ver é que, individualmente, coletivamente, na paróquia, no grupo de oração, podem se juntar as pessoas e enviar este valor para 10 livros para 10 crianças. E, portanto, fica aqui os nossos contactos, estão a passar neste momento em rodapé, para entrarem em contacto connosco, dizerem que querem ajudar este padre a oferecer estes livros às suas crianças. Portanto, é muito simples, basta nós querermos ajudar, de facto, estas crianças. Obrigada. E assim, com este desafio para ajudarmos as crianças do Paquistão, chegamos ao fim do nosso programa. Despeço-me com amizade, em nome de toda a equipa que pensou, que produziu e que levou até si este programa. Até à próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.